Deixa eu colocar para gravar, vamos lá. Muito bem, tá gravando. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só fazer um registro aí. Sábado que passou agora, era para a gente ter tido aula, tá? Aula entre aspas, né? Eu ia deixar um slide lá para vocês, no Moodle, acabei não deixando, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar esse slide aqui hoje, tá bom? Por que eu esqueci? Eu ando com a cabeça bem, bastante atarefada e eu acabei esquecendo de vocês realmente, tá? Mas não vai ter nenhum prejuízo, a gente vai acertando isso daí, se for o caso, eu mudo sábado, pego um outro sábado aí, a gente resolve isso, mas eu acho que não vai ter nenhum problema não, tá? Bom, deixa eu vir aqui, que tá? Deixa eu só fechar umas coisas que estão abertas aqui e vamos lá. Deixa eu acertar aqui o slide. Tudo bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá. Parará, aqui, show, apply, ok, agora sim. Um zilhão de tela aberta, vamos lá. Acho que daqui a pouco vai aparecer aí uma tela para vocês. A hora que aparecer, se alguém puder me dar um toque, só para poder... Aqui estou vendo já, professor. Tá bom. Deixa eu só me achar aqui, aonde que... Save, tal, tá, depois eu acerto isso. Aqui tá, aqui. Tentando achar aqui onde está a caneta. Beleza, maravilha. Então vamos lá então. Então a ideia hoje é a gente falar um pouco de gestão de investimento, tá? É verdade que a gente já falou um pouco disso anteriormente, ok? A gente já falou um pouco disso aí anteriormente no nosso último encontro, tá? Aí hoje a gente vai falar com um pouquinho mais de ênfase nisso, tá bom? Então, vamos lá então. Então, a gente vai falar um pouco do que é investir, né? Por que investir é uma coisa importante que a gente precisa entender, né? Por que é importante realizar investimento, né? Alguns conceitos importantes que a gente deve levar em conta quando a gente vai realizar um investimento. E a relação de risco e retorno, né, para o investimento, uma ideia de tripé de investimento e o raio-x de um investimento, tá? Então, o que nós vamos falar aqui? A gente vai basicamente começar a pensar nesse cenário, tá? Então, vamos lá. O que é investir, né? O que é investir? Bom, investir, a gente pode pensar que investir é uma forma de poupar. Sim, também é poupar, né? Assim como... Cadê aqui? Ok, beleza. Poupar, né? Não é a mesma coisa, mas algumas pessoas associam. Então, vamos lá. Poupar é apenas guardar dinheiro, certo? Então, quando a gente está apenas guardando dinheiro, eu não estou preocupado com o retorno que esse dinheiro vai dar, certo? De preferência, manter seu poder de compra, né? Investir é fazer com que o dinheiro poupado renda frutos e multiplique-se com o tempo. Então, fica fácil, né, entender a diferença entre guardar dinheiro e investir. Cadê aqui? Investir, ok? A diferença é que quando você guarda dinheiro, esse dinheiro não está rendendo, ou seja, ele não está se multiplicando, por assim dizer. E uma forma moderna de se guardar dinheiro é a poupança, certo? Então, a poupança, ela é uma ferramenta, né, que existe. Então, aqui a gente pode até trazer aqui poupança, né?
Poupança é uma forma moderna de se guardar dinheiro, porque muito provavelmente, quando não existia poupança ou quando a desconfiança do banco era maior, as pessoas guardavam esse dinheiro em casa. E eu confesso que eu ouvi já, faz tempo que eu não ouço mais isso, tá? Mas eu lembro de casos que você fica sabendo de pessoas que guardaram dinheiro, né? Que guardaram dinheiro no colchão, né? Modo dizer, guardam dinheiro em casa, né? E é estranho esse comportamento, né? E quando a gente encontra pessoas que têm esse hábito, são pessoas que têm um hábito antigo, são pessoas já com uma certa idade que, por N motivos que não compensa a gente ficar aqui discutindo, mas eles não se sentem à vontade, né, de um modo geral, não se sentem à vontade, convidados, né, a procurar um banco para guardar esse dinheiro, ok? Então, por mais ruim que seja a poupança é uma garantia, né, de que você possa guardar dinheiro para que você possa depois realizar uma compra, né? Então, durante muito tempo, a poupança foi um grande instrumento que as pessoas se utilizavam para realizar um sonho de comprar alguma coisa, né? Então, esse cenário não é tão distante assim. Houve um tempo na nossa economia em que ah, como é que eu posso dizer? Além da inflação, não existia o parcelamento de coisas em grande número de parcelas. Então, por exemplo, itens como geladeira, fogão, você comprava e o máximo de parcelamento era duas vezes, três vezes. Era muito complicado isso. Então, o assalariado, ele não tinha outra alternativa a não ser ele comprar um dispositivo desse usado, né, de uma pessoa que já tinha, porque daí, quando você compra de outra pessoa, a pessoa se propõe, se for conhecida, né, evidentemente, ela se propõe a receber em mais de 4 vezes, por assim dizer, e a pessoa pagava um pouquinho todo mês. Ou ela procurava um banco e poupava, né, um pouco desse dinheiro, juntar ele para conseguir comprar esse bem material que ela desejava, tá? Com o tempo, né, a economia foi melhorando, né, foi se tornando, vamos dizer assim, foi penetrando cada vez mais em níveis sociais, né, em camadas da sociedade, o que proporcionou bastante a facilidade de compra, né? Os bancos também, às vezes a gente xinga, a gente não gosta do banqueiro, mas o banqueiro também ele é responsável por essa realização, né? Então hoje se um assalariado ele tem um cartão de crédito, independente se isso é justo ou não, né? Não é o mérito aqui da questão, mas ele tem um cartão que lhe possibilita entrar numa churrascaria, por exemplo, né? Entrar num Carrefour, num Extra e comprar o que ele quiser e ele pagar aquilo em tantas parcelas, né? Se isso é viavelmente econômico é outra história, mas o fato é que a economia, de modo geral, ela empoderou as pessoas nesse sentido financeiro, tá? E quando a gente olha hoje o cenário, a gente percebe que o cenário ele é problemático por conta de uma situação atual que nós estamos vivendo, mas o foco aqui nosso, vamos falar aqui de economia, né? Vamos falar aqui de investimento. Bom, e o investimento, né, ele significa, já é diferente, ele se propõe a guardar um dinheiro, né? Ele já pensa diferente. Olha, eu vou guardar um dinheiro pensando que esse dinheiro amanhã ele vai ser mais do que eu estou guardando hoje. Então, investir, ele pode ter alguns significados, né, para algumas pessoas. Então, para, opa, então, para tornar-se sócio das maiores empresas do país e do mundo. Então, se eu tenho o desejo de guardar dinheiro, aplicar dinheiro, e eu quero investir numa empresa, eu posso, por meio da Bolsa de Valores, né? Eu posso me tornar sócio de empreendimentos imobiliários através das LCIs, né? As letras de crédito e de investimento, e por aí vai, tá? Então, eu tenho
algumas alternativas além da poupança, né? Eu posso também financiar empresas e projetos privados, né? Através de fundos de investimento, e posso financiar o próprio governo federal, né? Através do Tesouro Direto. Aqui, especificamente, é o Tesouro Direto, né? Direto, tá? Então, eu tenho essas facilidades, eu tenho esses recursos disponíveis para mim quando eu quero guardar dinheiro, tá ok? Então, é muito importante ter essa visão de que a economia, ela é diversificada, tá ok? E isso dá possibilidades de investimentos diversos, tá bom? O que nos proporciona também formas diferentes de interação com o dinheiro, que isso daí é outro detalhe, tá ok? Bom, basicamente, em outras palavras, o que nós estamos falando aí, né? Nós estamos falando que dinheiro poupado a serviço de financiar o progresso. Então, quando a gente fala que a gente está guardando dinheiro, na verdade, nós estamos ajudando a gente, né, nós, poupadores, a resolver, a desenvolver um sonho, um projeto futuro, mas também ajudando, estamos ajudando, né, a própria economia do país, tá? Porque quando uma empresa ela vem de fora, ela olha e fala, poxa, peraí, tem uma economia lá, as pessoas guardam dinheiro, as pessoas fazem algumas coisas, né? Então perceba que isso são informações que podem ser interessantes para uma determinada empresa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, deixa eu só marcar aqui. Maravilha. Maravilha. E aí, uma coisa que a gente precisa ficar atento é que não existe milagre, tá ok? Não existe milagre. Quando a gente fala de investimento, algumas pessoas acham que vão guardar dinheiro hoje e a curto prazo vão ter ali uma projeção financeira absurda, vão ter um diferencial, o dinheiro vai dobrar, né? Isso não é verdade. Se alguém está vendendo isso, se alguém está vendendo essa solução, vamos dizer assim, essa ideia, isso tudo é mentira, tá ok? O único lugar, a única forma de você dobrar o seu dinheiro em curto espaço de tempo é você investindo no seu próprio negócio, tá ok? E mesmo assim, precisa ver se o seu negócio é rentável, né? Porque se o seu negócio também não for rentável, não vai render, não vai adiantar de nada, certo? Então perceba que existem situações, tá bom? Vamos lá. Estas promessas, né, essas promessas normalmente costumam ser as chamadas pirâmides, tá ok? Então elas são as chamadas pirâmides e que isso vai gerar um dano econômico na sociedade, né? Esse dano econômico é prejuízo, né? As pessoas acabam acreditando nesse crescimento econômico e são enganadas, pensando que se trata de um crescimento rápido. Não existe crescimento rápido, tá? Mas vamos lá, volta e meia aparece na televisão aí um doido aí que, invista dinheiro aqui que você vai dobrar o seu dinheiro em pouco espaço de tempo. Mentira. Pelo contrário, é capaz de perder o pouco que tinha. E isso é tão realidade que os maiores investidores do mundo, né, eles têm rentabilidade mensais em torno de 1,5% ao mês. Então, quando você faz a média disso, você percebe que a média é isso daqui. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é que a média fica em torno desses 2% positivo. Lógico que se você tiver uma carteira de investimento diversificada, você vai potencializar esse investimento, ok? É fato isso. Muito bem. Aqui, vamos lá. Continuando, então. Investir e especular são coisas diferentes, né? A gente meio que falou um pouco disso aqui um tempo atrás, né? Foi até legal essa discussão que a gente teve, que às vezes a gente tem a impressão que investir também é um processo de especulação. A gente tem que entender que especular
é um processo de uma pessoa que está interessada, que está buscando um ganho, vamos dizer assim, não é ilícito, né? Mas é um ganho, um ganho com projeção diferenciada. O que é investir? Vamos primeiro pensar em o que é investir. Investir é a melhor coisa que você pode fazer. Então, investir é você comprar, por exemplo, um título do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, que vai servir de investimento para uma obra pública, né? Então, a gente já falou um pouco disso aqui. Então, o governo ele quer expandir ele quer construir uma rede de canalização de esgoto, ele quer construir uma série de obras sociais, mas ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. E como é que ele faz esse dinheiro, então? Simplesmente, ele lança títulos no Tesouro Nacional, diz que vai pagar isso daqui 5 anos, com um valor X, se você investir, e você dá esse dinheiro para ele fazer o que ele tem que fazer, né? Então, isso é investir, né? Aplicar na Bolsa de Valores também é investir? Sim, você pega uma empresa, seja a Coca-Cola, ou a Lojas Renner, ou a Magalu, não importa. Você dá um dinheiro para essa pessoa, você empresta aquele dinheiro para a pessoa, para o empresário, para que o empresário compre maquinário, para que ele amplie a sua planta de negócio, para que ele faça prospecção de negócios, enfim. Isso é investir. O que é especular, então? Bom, especular é quando você tem o poder de alterar essas verdades, alterar essas informações. De forma bem simplista, especular é isso. Então, por exemplo, vamos pensar na especulação o seguinte: imagine um ator famoso aí da Rede Globo, por exemplo, o ator top 10 lá, né? Aí, de repente, esse cara, ele começa a twittar, né? Ele começa a twittar na internet, no Face, que ele começa a usar uma sandália das marcas Flávio. Pô, peraí, o que ele está fazendo? Ele está publicando, ele está dizendo que ele está usando isso. As pessoas que seguem essa pessoa no Twitter, nas redes sociais, vão querer comprar também esse chinelo, essa sandália, porque, de certa forma, elas vão enxergar isso como um diferencial, tá? No sentido de exclusividade. No caso da bolsa de valores especificamente, o que é a especulação? A especulação é quando o cara ele consegue alterar o movimento da bolsa tanto para cima como para baixo. Então, ele tem lá, sei lá, US$ 1 milhão, sei lá, ele tem, sei lá, 30 milhões de reais para investir na bolsa. Aí ele começa a pulverizar nos meios certos, né? Que fulano tem 30 milhões que vai investir na bolsa, mas ele não sabe ainda onde que vai investir. Então, os investidores começam a ficar de olho, né? Aonde que vai, onde que vai. Por quê? Os investidores vão pegar todo o dinheiro que tá aplicado no papel e vão tirar esse dinheiro da Bolsa de Valores. Porque a hora que esse cara fizer a aplicação, eles vão aplicar no mesmo lugar que o cara aplicou. Isso é especulação, entendeu? Especulação é o efeito de manada, né? Então, quando estoura, você pega, por exemplo, é por isso que na frente da Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem um búfalo lá. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Porque Bolsa de Valores, ela costuma ter muito efeito de manada. Então, quando estoura uma manada de boi ou de búfalo, que seja, os outros costumam seguir aquele caminho, por mais que aquele caminho seja errado, ok? Então, especular é isso. Então, a gente precisa só tomar cuidado quando a gente fala, existem formas diferentes, né, de ver essas coisas aqui, tá bom? Vamos lá, então. Ok. Qualquer processo de construção de capital leva tempo, né? Então tem que saber que isso aqui leva tempo, né? E exige paciência e consistência. Ou seja, não fique achando que você vai investir um dinheiro hoje, em prazo de 30 dias você vai ter um valor substancial. Ah, professor, mas se eu aplicar R$ 1 milhão num determinado papel, eu corro o risco de ganhar 10%, aí eu vou ganhar 100 mil? Sim, você pode correr esse risco. Mas para quem tem, lembre-se, quem tem 1 milhão para investir, é porque o padrão de vida
já é diferente, entendeu? Ele é diferenciado, tá? É a mesma coisa você pegar um cara, para o cara comprar uma Ferrari, ele tem que ter, no mínimo, um bom dinheiro para que ele possa, no mínimo, pagar a manutenção desse carro. E por si só o seguro e o IPVA. Eu não faço nem ideia quanto custa o IPVA de uma Ferrari, mas deve dar para comprar muitos carros populares, ok? E você não vai colocar qualquer gasolina, você vai colocar a gasolina melhor que tem. Então tudo isso tem custo, tá? Da mesma forma, você tem que ter paciência, tem que ter consistência. A paciência é entender que esse dinheiro, em algum momento, ele vai atingir um patamar que você espera. E a consistência é criar o hábito de mensalmente, de rotineiramente fazer um investimento, um aporte, se possível todo mês lá, nem que seja um pouquinho, fazer um aporte. É difícil? É difícil, ainda mais nos tempos atuais, no cenário atual é muito complicado, tá? Eu lembro que no ano passado tem alguns economistas que eu acho que eles fazem economia para outro lugar. Eu lembro quando estava aquela questão lá do auxílio emergencial, e o governo estava distribuindo, e aí vinham uns economistas na TV e falavam assim que tinha que poupar. Lógico, a visão do economista, a visão dele, a visão é de guardar recurso. Só que pensa, você tá falando para uma pessoa guardar dinheiro, mas o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro? É o único momento em que talvez a pessoa vai comer carne. É uma vez por ano que ela come carne, né? É a hora que ele vai pedir uma pizza, ele vai fazer o regaço com esse auxílio emergencial, tá? Então a gente tem que entender também que investir, né, ela tem também as suas limitações, tá bom? E por que eu tenho que investir, né? A gente já meio que já falou. Bom, é importante realizar investimento para que você possa almejar uma independência financeira, para que você possa buscar essa, vamos dizer assim, essa independência financeira, ok? É, é o estágio no qual é possível pagar todas as suas contas, né, e manter o padrão de vida utilizando apenas os rendimentos das aplicações financeiras de forma sustentável. Agora, a pergunta é a seguinte: quanto dinheiro que você precisaria aplicar para você é, viver só de renda, né? Então, tem aqui um exemplo bem simples, né? Com 500 mil reais, né, de patrimônio investidos a 1% ao mês, eles renderiam 5 mil reais por mês. Então, a questão é a seguinte, é um valor que você estaria satisfeito por mês? Agora, o que dá para fazer com 500 mil? 500 mil reais. Se você pegar 500 mil reais, dá para você fazer uma boa viagem para a Europa, ficar 30 dias viajando e voltar, né, com uma baita de uma experiência. Agora, eu vivo bem com 5 mil reais por mês, professor. Bom, então, pense, né, reflita um pouco nisso. Será que é algo intangível, né? Quando a gente começa a analisar isso, não. Qualquer pessoa pode alcançar este patamar, mesmo começando com pouco. Ah, com o passar do tempo, a humanidade sempre tende a evoluir, tá? Então, quando você pega, por exemplo, aquele livro lá, esqueci o nome do autor, que é o Pai Rico, Pai Pobre, uma coisa assim, ele fala de algumas coisas assim. Ele faz até umas contas lá. Comece investindo 100 reais, porque a partir do momento que você investisse 100 reais no primeiro mês, no segundo mês já não é 100 reais mais, é 100 reais e alguma coisinha. No segundo mês, quando você colocar mais 100, já não é 100 e alguma coisa, é 200 e alguma coisinha. No terceiro mês, já não é 200 e uma coisinha, é 200 e mais duas coisinhas. Então perceba que isso é um efeito, é uma escadinha, você vai subindo essa escada, tá? Então investir é uma necessidade importante. Agora, tem que ter finalidade, certo? Investir sem finalidade não faz o menor sentido. Então, eu estou investindo para fazer uma especialização na Europa. Perfeito. Eu estou investindo para no dia de amanhã eu pegar esse dinheiro e viajar para algum lugar. Ótimo. Estou investindo para comprar uma moto, estou investindo para comprar um terreno. Perfeito. Tá? Maravilha. E aí, ó,
a gente precisa entrar num conceito aqui interessante, que a gente já falou, mas vamos reforçar, que é a questão do investimento. Então, a gente tem os investimentos em renda fixa e variável, tá ok? Se a gente olhar aqui, ó, né, fiz aqui um... Se a gente vê aqui, ó, então aqui eu tenho as ações, né, renda fixa e o balanceamento entre os investimentos. Então perceba que o pico, né, de uma ação, ó, foi bem aqui, ó, né, o pico dessa ação. Quando na verdade a renda fixa ela tem um crescimento, né? Você percebe que a bolsa de valores ela tem esse crescimento, sobe, 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 depois ela oscila, desce, sobe, desce, ela fica com esse sobe e desce, né? E por que ela fica com esses sobes e desces? Esse sobe e desce são questões que interferem a atividade dessa empresa. Hoje as empresas são de nível global, então se aumenta o dólar, existe um impacto. Se muda o governo, existe um impacto, né? Se chove não sei aonde, tem um impacto, ok? Então, a Bolsa de Valores, ela te dá a prospecção de um ganho bom, né? Num curto espaço de tempo menor em relação à renda fixa, mas perceba que ela tem seus altos e baixos, né? E quando você pega, por exemplo, a renda fixa ela tem um crescimento mais uniforme, tá? E quando a gente pega, então, a gente começa a fazer uma média, né, do ganho, se a gente pudesse pegar essa linha não regular da Bolsa de Valores e pudesse transformar ela quase numa linha reta, ela seria essa linha aqui do meio, ó. Ela estaria bem aqui, se fosse uma média, já comparando com renda fixa. E a mesma coisa o renda fixa. Então perceba que a gente poderia traçar uma mediana aqui, ó, tá? Uma mediana. O que isso traz para a gente? Ora, isso mostra que existe uma tendência, ou seja, quem, quem está aplicando na bolsa está querendo um rendimento quer um rendimento maior, com mais risco, certo? Quem está aqui quer um rendimento moderado, né? Com risco baixo, risco baixo, ok? Então perceba que existe uma questão interessante, tá bom? E aí, continuando de conceitos importantes, a gente tem aqui duas situações, né? A gente tem, por exemplo, os CDIs, né? Que são os créditos de depósito interbancário, né? Que são a taxa que os bancos cobram para emprestar entre si, né? E é atrelada à Selic, é uma forma de investimento que, que, pô, que é defendida pelo Copom. O CDI é um critério para comprar investimento de renda fixa. Então, toda vez que você for fazer investimento em renda fixa, você tem que estar de olho no CDI. Por quê? Se o CDI aumentar, o seu rendimento vai refletir esse aumento. Se o CDI baixar, ele vai refletir esse valor. Porque é uma taxa de juros definida lá pelo Copom e que está atrelado, né? Está atrelado aqui a quem? A Selic, certo? A Bovespa, ela já é um pouquinho diferente. Ela é um termômetro do mercado de ações do Brasil, ou seja, é o mercado. Então, tem a ver com a questão da oferta, demanda, procura. Tá? Representa o desempenho médio de uma carteira teórica, né? Com ações mais representativas negociadas na bolsa. Então a gente tem o chamado, deixa eu pegar aqui, a caneta é o índice Ibovespa. Eu acho que eu não sei como é que é. Eu não sei se é esse índice, mas é o índice da Bovespa, tá? Não lembro o nome dele. É um critério para comparar investimentos em renda variável, ou seja, ações, né? Ações
ações no Brasil, certo? Exemplo, digite Ibovespa no Google e vai ver o desempenho da bolsa. Então, vamos aproveitar, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês agora, né? Para a gente já ver isso. Na verdade, eu tenho aqui o site da própria Bovespa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente falar um pouco disso. Deixa eu compartilhar a tela toda, mais fácil. Acho que já vai aparecer aí para vocês. Deve estar carregando aí já. Cacete e tal. Então, ó, esse aqui foi o índice da Bovespa hoje, tá? Então, deixa eu pegar aqui o dia inteiro. Aqui, pronto. Então, ó como é que começou o índice da Bovespa, né? Começou bem oscilando, ok? Bateu aqui embaixo, depois foi melhorando, melhorando e fechou aqui em pontos. O que são esses pontos aqui? Esse aqui é o chamado índice da Bovespa, tá? É o índice da Bovespa. Beleza? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma... Cadê aqui? Indicadores, tá? Deixa assim mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um papel aqui. CR3F. Pegar aqui uma fração. Tá lá. Então, ó, eu trouxe aqui, ó. Deixa eu ver como é que foi esse índice hoje dessa companhia. Olha lá. O índice hoje dessa companhia foi assim, ó. Começou baixo, né? Ou seja, abriu o mercado bem baixo, deu aquela estabilizada, depois deu uma subida e fechou em alta. Então ela começou aqui, na verdade, ela já vinha de uma queda, né, do dia anterior, certo? Se a gente olhar aqui embaixo, aqui tem uma, aqui embaixo, ele tem aqui uma reguinha, ó. Hoje, inclusive, quem comprou essas ações aqui estava propício para comprar. Ou seja, tá vendo esse reloginho aqui, ó? Comprar, vender. Aqui embaixo é fortemente comprar e fortemente vender. E aqui é neutro. Então, dá para a gente ter uma noção aí de como é que essas empresas funcionam, tá? Muito bem. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Coisa interrompe aí, tá? Bom, e aí existe uma outra coisa que precisa ser levada em conta, que é a questão risco e retorno, né? O quanto de risco eu estou disposto a correr e o quanto de retorno eu quero. Então, evidentemente, quanto mais retorno eu quiser, maior vai ser o risco. Quanto menor retorno eu quiser, menor vai ser o risco. Então, esse gráfico aqui é exatamente isso. Ó. Então, se eu quero mais grana, eu vou correr mais risco. Se eu sou uma pessoa mais moderada, então eu vou aplicar num fundo de renda fixa, ele vai crescer devagar, mas a longo prazo ele vai crescer, ele vai incrementar esse dinheiro, né? Então, a possibilidade, né, de obter um retorno maior é o único motivo que faria um investidor correr mais risco, certo? Lógica inerente à natureza humana. Certo? Os investidores costumam comparar possível retorno de um investimento com investimento livre de retorno. Né? Existe investimento livre de retorno? Eu acho que não. Tá? Investimento livre de retorno é algo impossível. Tá ok? O que existe é um investimento com retorno com risco baixo. Tá? Então perceba que aqui ó, existe uma régua, né? Ela vai nesse sentido aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho o risco, né? Tá bem pequenininho aqui, e aqui eu tenho o retorno. O retorno. Certo? Então perceba que existe uma possibilidade de perda, né? Como existe uma possibilidade de ganho, tá? Então essa é a pergunta, né? Qual é a chance de eu ganhar dinheiro e qual é a chance de eu perder? Tá ok? Então esse é o grande problema, esse é o detalhe das operações de risco.
Vamos lá. Aqui. Vamos aprofundar a discussão um pouco sobre o risco, né? Mas o risco é algo relativo, né? Então, o próprio Howard Marks, né, afirma que é possível obter altos retornos de investimento com baixos riscos. Os dois lados da mesma moeda. O investidor que foge dos riscos corre o risco de nunca ter rentabilidades altas, tá ok? O investidor que busca a independência financeira, né, por exemplo, aqui uma aposentadoria, por exemplo, uma aposentadoria tem, por natureza, uma aversão ao risco. Por quê? O cara está pensando de forma moderada, ok? Será que é mais arriscado investir em um negócio que já está funcionando e lucrando ou começar um negócio do zero? Essa é a questão. E aí? Vale a pena eu pegar um dinheiro e investir no meu próprio negócio ou comprar ações de uma outra empresa na bolsa? A volatilidade não é necessariamente risco, ela é amiga do investidor a longo prazo. Então, essa volatilidade é justamente isso daqui, ó. Toda vez que uma ação ela bate aqui um pico, toda vez que ela bate aqui esse teto, por assim dizer, ela cria o que a gente chama de uma linha de tendência, certo? O que é essa linha de tendência? Linha tendência. Tendência. É alguma coisa que a empresa fez, é o lançamento de algum produto, é a forma como ela está mudando alguma coisa que está dizendo, olha, ela caiu aqui, mas ela está crescendo. Né? Ela sobe 2 degraus, volta 1. Ela sobe 2 degraus, volta 1. Isso quer dizer que a longo prazo ela vai subir, certo? A longo prazo existe uma tendência de subir, forte, inclusive, tá ok? Então, a volatilidade, o grande problema da volatilidade é a curto prazo, né? O grande problema dela é a curto prazo. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a curto prazo, quem comprou aqui em cima e queria pegar o dinheiro rápido, teve prejuízo, certo? E perceba que mesmo depois de um tempo, ele não vai recuperar o dinheiro, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, na bolsa, deixa eu tentar pegar um outro aqui, deixa eu pegar aqui um CEMIG, deixa eu pegar aqui CEMIG 3F. Deixa eu ver aqui, CEMIG. Vamos ver como é que foi aqui. Ó, aqui, ó, um bom exemplo, ó. Quem comprou aqui, ó, tava valendo 14,93, né? 93. Terminou o dia valendo 14,85. Então você vai falar assim: "Ah, mas é pouquinho". Bom, é pouquinho se você comprou pouca. Se você comprou uma ação. Se você comprou 1.000 ação, aí você já vai entender onde que foi o problema, né? O problema vai ser de R$ 700, vai ser de R$ 70. Se forem 10.000 ações, então perceba que a pessoa que comprou aqui nessa alta, ela vai demorar um tempo para recuperar esse dinheiro, tá? Ela vai demorar uma fração de tempo. Mas se ela não estiver interessada em recuperar, perceba que existe, ó, uma tendência de crescimento aqui, ó. Ela caiu, mas ela está crescendo, ó. Se a gente olhar isso aqui há um ano, olha lá, olha o gráfico há um ano. Ela tem tombo, mas ela cresce, entendeu? O que te faz? Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Se a gente olhar em 5 anos, né? Olha lá, ela sempre vai. Ó. Agora, aí você vira e fala, puxa, Flávio, mas eu quero vender. Quando eu sei quando é o momento de vender? Vamos imaginar que aqui, ó, se passaram 5 anos. Aqui será que é o momento de vender? Como é que eu faço isso? Você tem que avaliar o mercado. Você tem que olhar aonde está a curva de tendência da ação. Ela está com tendência em alta ou está com tendência em baixa? Aqui, por exemplo, ó, olha lá, o pessoal hoje falou, recomendou que tinha que ser comprado. Tinha que comprar essa ação hoje. Estava quase, se é que não bateu aqui agora que deu uma ajeitada, tá? Mas são questões muito particulares do mercado.
tá ok? Muito provavelmente, se o Bolsonaro der uma canetada lá e virar e falar, olha, e quem tiver comprar as vacinas, pode ser que esse cenário mude. Quarta-feira está marcado o depoimento do Pazuello. Pode ter certeza que o mercado financeiro vai ficar assim, ó. Aí fica que nem sanfona, para cima e para baixo. A cada fala dele, a hora que ele falar alguma coisa, o mercado vai lá e vai falar, é bom ou é ruim isso aqui? Se for ruim, vai despencar. Se for bom, vai subir. Se perguntarem para ele, ele ficar quieto, se ele então falar que foi o presidente que falou que era para fazer assim, aí, meu amigo, segura o trem que vai lá embaixo, tá? Então perceba que a... Oi? Umas Pode coisas falar. estranhas, professor. Tem umas Oi? coisas estranhas Ah. que foi visto lá nos dias que foi trocado o comando do exército e toda aquela loucura que ele falava de golpe, alguma coisa assim. A bolsa subindo lá, algumas ações dos caras. Você vê que o pessoal, muita gente é só Não, então, loucura. é um processo especulativo, né? É como assim? É algo bem simples, né? Se você tem certeza que vai esfriar, você compra cobertor. Que as pessoas compram ações da empresa de cobertor, que a chance das pessoas irem para a loja comprar cobertor é grande, é agasalho, né? E qual é a chance de fazer calor? Então compre ações das empresas de sorvete, porque se fizer calor, as pessoas vão querer se refrescar. Então é muito estranho mesmo, compreender a bolsa de valores é algo muito complexo. Não é uma coisa que nós também não é o objetivo do curso, evidentemente, tá? Mas é algo muito complexo, né? Demanda tempo. Você tem que olhar o comportamento dos governos, né? É como a gente já falou lá atrás. O governo do Brasil compra títulos da dívida pública de outros governos, assim como outros governos compram títulos da dívida pública também do Brasil. E como é que esses caras estão fazendo as coisas é que vai refletir se isso é bom negócio ou se isso é mau negócio, tá? Então Isso. é muito Apesar que volátil. no dia que ele trocou o comando da Petrobras também lá, perdeu 100 bi com B. E você viu que na semana seguinte recuperou? Mas não, acho que não chegou onde estava, não. Acho que Não, uns 30%. chegou, recuperou, Ah, recuperou. foi. Mas é aí que é interessante, né? Aí se vira e fala, mas tá, tudo bem, mas vamos pensar de forma prática. Trocou o comando, vamos pensar de forma prática. O que que esse cara vai fazer diferente do cara que já estava lá? O que De forma... mexeu na produção de barril de petróleo e que vai mudar nos próximos dias, semanas ou meses? Então, o que que vai mudar? Se a gente analisar friamente, o Praticamente impacto, nada. nada. O cara fica no escritório só fazendo alguma coisa, outra lá e pô, não. Você entendeu? Então perceba que existe um temor. O problema da bolsa é que ela tem esse efeito manada, né? Então basta um investidor que tem 10% de ações compradas da Petrobras e ele ficou sabendo que vai trocar mesmo, basta esse cara tirar todo o seu capital da empresa que isso provoca um efeito cascata. Então nossa, se o cara que tem 30 bilhões de dólares investido, o cara tá tirando, e eu que tô com 10 mil reais vou tirar também, certo? Então perceba que é uma coisa muito doida. Tipo assim, quando a gente analisa essa queda da Petrobras, ela não teve uma queda porque afundou uma plataforma no oceano, porque afundou um navio petroleiro, porque ela derramou óleo em algum lugar e ela vai ter que pagar. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada com a Petrobras. A única coisa que aconteceu, tiraram um cara e colocaram outro. E o que, que esse cara que está lá está fazendo que é tão diferente do anterior? Se bobear, está fazendo até menos coisa. Você entendeu? É esse que é o grande problema. Qual é como é que eu posso dizer? Qual é o impacto disso? Então, isso é muito especulativo. Isso é especulativo, entendeu? Então, esse cara, quando a gente analisa, se você for analisar, você vai ver que quando falou que ia trocar o ministro, os maiores investidores tiraram todo o dinheiro da Petrobras. Foi aquele efeito em cascata. Então, esses 100 bilhões de dólares aí, não foi muita gente. Foi acho que uns 30 investidores, entendeu? Foram 30 investidores. 30 investidor, olha para você ver. 30 investidor tem uma empresa na mão. É absurdo isso.
Então, a gente chega até numa fala do colega, acho que no nosso último encontro, a gente corre o risco de, num futuro muito próximo, grandes acionistas serem donos de empresas e a gente nem sabe quem é, e essas pessoas começarem a ditar como é que as coisas funcionam no planeta. É algo. Não sei se isso é Na possível, verdade, já acontece, é o que acontece mas hoje. é algo pensável, né? É algo para se pensar. Mas, enfim, quando a gente vai fazer investimento, existem algumas coisas que a gente deve levar em consideração. A gente tem que levar em consideração a rentabilidade, a gente tem que levar a segurança ou o risco, né? Lembrando que quanto mais segurança, menor retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno, tá? Nenhum investimento oferece, e aí a gente precisa entender que nenhum investimento vai oferecer essas três características simultaneamente. Ou é uma coisa ou é outra. Ou tem segurança de mais e retorno de menos, né, que é a questão da rentabilidade, ou ela não é ela não tem liquidez muito rápida. Ou ela tem alta liquidez, mas ela não tem rentabilidade e é de alto risco, né? Liquidez é dinheiro quase que imediato, tá bom? A própria bolsa de valores, quando você compra a ação ou quando você vende, é 2 dias para baixar, tá? É 2 dias para você ter o crédito na conta ou você ter o saldo creditado ou debitado da sua conta. Se você quer dinheiro rápido, fundos de investimento, existem fundos de investimento de 1 dia, de 3 dias, de 30 dias, né? Existem fundos de investimentos com 32 dias, que você demora para ter o dinheiro. Você resgata e demora ainda 30 dias para você ter o dinheiro de volta. É quase que um convite para você não tirar o dinheiro de lá. Por isso surge a necessidade de criar uma carteira de investimento diversificada. Então, é aqui que entra a expertise e aonde os caras estudam o mercado financeiro. Então, ele vai misturar o quê? Ele vai misturar investimentos com alta rentabilidade, né? Ele vai misturar investimentos com alta liquidez, né? E vai misturar investimentos com risco e segurança. Ou seja, esse conjunto aqui é o que a gente chama de carteira, uma carteira, né? E essa carteira ela pode ser agressiva, moderada ou conservadora, certo? E aí depende do investidor, depende do que ele quer. Os próprios fundos de investimentos, eles têm em sua composição ações. E aí você tem fundos de investimento que são mais arrojados, menos arrojados, tá ok? Então, aqui eu vou ter que dar um zoom aqui para vocês, mas deixa assim por enquanto. Perceba que aqui, ó, a gente tem aquela mesma régua, né, do retorno e do risco, e aí a gente tem um gráfico aqui que está tendendo a crescimento, né? Então, aqui perda e aqui ganho, né? Aí, ó, existem 3 carteiras aqui, ó, ok? E cada uma dessas carteiras, no mesmo momento, elas têm rendimentos diferentes. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem, só para ter uma noção. Então, ó, é aqui que está a grande sacada do investidor de ele criar uma carteira que seja atrativa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, cadê minha caneta? Aqui. Então, eu tenho, por exemplo, ó, essa carteira A. Essa carteira A. O que a carteira A tem? Ela tem, por exemplo, ó, 20% do seu valor, vamos imaginar que aqui fosse 5 mil reais. 5 mil reais, só para ter uma noção, tá bom? Então, eu tenho 20% desses 5 mil reais está aplicado em títulos do Tesouro Direto pré-fixado pelo IPCA. Eu tenho 40% do CDI, 20% em ações e 20% em fundo de investimento. Os FII, né? Os fundos de investimento. Ora,
Perceba que o cara, ele está numa renda, a carteira está predominantemente, ó, em renda fixa. Isso quer dizer que ele é um conservador. Ele fala, olha, eu quero correr um pouquinho de risco aqui nas ações, quero correr um pouquinho de risco. Eu tenho aqui fundos de investimento que ainda tem um pouco de risco, mas é quase nada. E tem os títulos atrelados a IPCA, ou seja, eu estou amarrando, né? Eu tenho basicamente 60% do meu dinheiro está amarrado de como anda a economia do país, porque esses dois caras aqui são atrelados à Selic, certo? Tanto o IPCA como o renda fixa, eles são o CDI, eles são subíndices que estão debaixo da Selic. Já essa carteira B, a carteira B, perceba que ele já é um pouco moderado. Ó. O cara já colocou 30% em ações, ele manteve os 20% em fundo de investimento, ele colocou 30% em IPCA e ele pegou 20%. Então perceba que ele migrou, né? Ele tirou. Ele falou, nossa, mas é muito conservador. Então ele pegou 10% da grana que ele tinha desse total em CDI, colocou no IPCA e colocou os outros 10% em ações. Então perceba que aqui tem um perfil diferente. Agora, a carteira C, ela já é um perfil mais agressivo. Então perceba ó, que ele colocou 40% dos 5 mil em ações, quase metade. Tá? Ele colocou 30% dos fundos de investimento, que é interessante, que a composição dos fundos de investimento tem, na sua maioria, ações, se não todos, né? O IPCA, ele falou, não, eu quero ficar com uma graninha aqui, e aqui nos renda fixa, ele quer ficar apenas com 10%. Então, perceba que isso daqui é uma carteira, tá? Agora, como é que eu faço a composição dessa carteira? É aí que entra a expertise do mercado, do seu gerente de banco, do banco que você aplica, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, aquela financeira, não é o Banco Inter. O Banco Inter faz também. Eles fazem live sobre investimento. Aí você assiste a live, né? E aí você começa a entender um pouquinho mais de como é que funciona essas operações. Então, existe um equilíbrio aqui, tá? A gente tem que fazer um bom investidor, ele vai fazer uma análise, né? Ou seja, ele vai fazer, não é aqui, vai fazer um raio-x dessa carteira de investimento. Então, a partir do momento que ele criou uma carteira, ele vem aqui e faz umas decisões, ele faz uma análise, né? Então ele pensa, primeiro, alocação entre as classes de ativo, configuração de gráfico e pizza, né? Então eu posso fazer pensando nessa visualização. Seleção de ativos, quais ativos escolher dentro de cada classe? Então depois que eu resolvi, bom, eu quero guardar 20% em ações, 30%, 40% em renda fixa, e assim por diante, eu preciso verificar, olha, desse total, aonde eu vou colocar? Vou colocar em fundos de renda fixa aqui, ali, acolá, vou comprar ações assim, ações assado, o que eu vou fazer, certo? E o market time, né? Timing, né? Quando investir ou desinvestir cada investimento. Esse daqui é justamente quando é que a gente descobre que vai acontecer essa queda, tá? Mas quando é que eu sei? Bom, eu diria que para você saber quando isso acontece, você tem que parar de fazer o que você faz hoje e acompanhar o mercado, todas as notícias de empresas a qual você quer investir. Então, você quer aplicar dinheiro no setor energético? Legal. Quais são as empresas que compõem a matriz energética do Brasil? Tem essas. Sei lá. Aí, não, tem muitas. Eu quero investir na matriz energética de combustíveis não renováveis. Legal. Então, nós estamos falando de Petrobras, estamos falando de carvão, estamos falando de termoelétrica, certo? Então, eu preciso
conhecer esse setor. Não é difícil a gente encontrar no mercado analistas financeiros que são especializados em uma determinada área, tá? Por quê? Porque ele se especializou nisso. Então, ele consegue ler. Então, quando uma empresa ela faz um movimento no mercado, ele consegue perceber com uma certa qualidade de antecedência para onde que vai as ações. E aí, na hora, ele interage no mercado e ele compra ou ele vende as ações, tá? Agora, tem que ter tempo para isso, né? Não dá para ver só na hora do almoço. Desculpa. Investir, e aí quais são os investimentos? Bom, investir no próprio negócio é muito legal, mas lembre-se, você tem o risco. Qual é o risco? O risco dos seus concorrentes, por exemplo, tá? A bolsa de valor também tem seus riscos, mas também é um tipo de investimento, tá ok? E o tesouro direto, eu diria para você que o risco é zero, né? A única forma de você não receber o seu dinheiro é se o país quebrar. Agora, cá entre nós, né? Se fala muito nessa questão hipotética, mas é algo impensável, né? Um país quebrar. É algo que não dá nem para imaginar. Não consigo nem imaginar isso acontecendo, ok? Mas o grande problema do Tesouro Direto é que, em média, os bons investimentos são 5 anos, ok? Então tem que ser um dinheiro que você não está precisando dele agora. A Bolsa de Valores, em 2 dias, você tem o dinheiro, tá? Bom, o próprio negócio depende, né? Depende. Aqui é uma incógnita, né? Pode ser tão rápido ou tão demorado quanto. Tá ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Sem problemas? Opa, aqui tranquilo. Então tá jóia. Deixa eu ver se dá pra gente fazer um pouco da outra aula. Não, não é esse aqui não, Flávio. É esse aqui. Peguei o cara errado. Eita, PDF. Deixa eu fechar esse aqui. Ah, dá para fazer, são só 11 slides. Já vai tocar o barco aqui também. Então, ó, o que eu tinha para falar de investimento era isso, tá? Deixa eu abrir outro aqui. Dá tempo. Descarte. Cadê? Desktop. Aulas. Posso. Não, não é aqui não. All files. Tá aqui. Maravilha. Então, ó, a gente vai meio que dar uma guinada. A gente vai sair de investimento e vai para gestão de qualidade, tá? Então, a gente vai falar um pouco de gestão de qualidade, tá? Vamos lá. Aí, ó, a gente vai falar então de algumas ferramentas aqui. Então, a gestão de qualidade, ela é muito importante porque é ela que ela será responsável, por exemplo, inclusive pelo produto, né, que você vai comercializar. Então, se você quer investir em qualidade, a gente já falou disso lá atrás na questão da formação do preço, né? A qualidade é uma questão que deve ser levada em conta, né? A gente vai conceituar um pouquinho melhor o que é qualidade. A gente vai tentar olhar a qualidade no passar do tempo, né? A sua evolução, que a qualidade que nós vemos hoje não era a mesma qualidade que existia lá no passado, né? A gente vai falar um pouco do desempenho de um produto. A gente vai falar um pouco do ciclo PDCA e vamos falar um pouquinho de umas ferramentas aí, tá? Bom, então vamos pensar o que é qualidade. Existem várias definições, tá? Eu quero fazer a mais simplista possível. Então, vamos pensar na qualidade entre Ferrari, Fusca e o Fusca novo, né? Que é aquele que foi lançado, que não parece nada com Fusca, mas eu acho que é um New Beetle, né? O nome do carro. Bom, quando a gente pensa em qualidade, nós temos aqui 3 carros bem distintos e muito singular, cada um deles na sua modalidade. Tá? Então, qual é a importância da medição do desempenho? Então, eu posso dizer que desempenho vai ser uma questão interessante. Com relação à qualidade,
os clientes externos e internos, ok? E o objetivo primordial, monitorar e aprimorar a qualidade do produto prestado aos consumidores. Deixa eu ver aqui, perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa do ponto de vista de qualidade, a gente precisa dizer qual é a qualidade que nós estamos buscando. Porque se a qualidade for um carro que não quebra, então aí eu diria para vocês que talvez o Fusca seria o cara mais indicado. Porque se quebrar com o arame, a única coisa que tem no Fusca, o que é o motor do Fusca, né? Ele tem lá uma polia, aquela polia vira um negócio lá que vai fazer o carro andar, gente. Então, se arrebentar aquela correia lá, se coloca um arame e você chega até o mecânico, tá? Agora, se a gente pensar em quebra, aí vamos pensar na Ferrari. Vamos pensar aqui na Ferrari. Bom, Ferrari quebra? Ah, com certeza, é um carro. Assim como o Fusca quebra. Mas quais são os números de componentes que podem ter numa Ferrari que podem quebrar frente ao Fusca? Nossa, eu não faço nem ideia. Mas um carro popular deve ter aí uns 3.000 componentes, né? Imagine uma Ferrari, muito mais. Então perceba que se a qualidade para nós for quebra do carro, a Ferrari ficou lá atrás. Porque a Ferrari tem muita coisa. E a chance dela dar um problema num sensor de temperatura, num sensor de velocidade, não sei o que, é alta, tá? E o Fusca novo? A gente poderia dizer que o Fusca novo está na mediana, tá? Então, o que eu quero falar com vocês? Que independente do produto, você sempre vai ter um produto que a gente pode dizer aqui, vai ter uma qualidade alta, tá? A gente vai ter uma qualidade média, e vai ter um produto de qualidade baixa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é óleo de cozinha? Todo mundo aí sabe o que é óleo de cozinha? É óleo que frita o ovo, frita a carne. Todo mundo sabe? Olha lá, hein? Acho que sim, senhor. Vocês sabem me dizer qual a diferença de um óleo para o outro quando vocês vão no supermercado? Qual é a qualidade que um faz ou é tudo a mesma coisa? Pensem nisso. Depois vocês me respondem. Vamos lá. A importância da medição do desempenho. Então eu preciso medir esses caras aqui, ó, para que daí eu possa construir uma qualidade. E dependendo da qualidade que eu estou buscando, ela vai ser para uma pessoa ou vai ser para outra, né? Adiantando aqui um pouco, essas três coisas aqui nós vamos ver mais para frente, que a gente vai criar uma persona, né? Que a gente vai falar disso lá em marketing. Adiantando aqui um pouco o assunto, ok? Então, não adianta eu querer vender Ferrari para o cara que é assalariado. Eu tenho que vender carro popular para o cara que é assalariado. Compreende? Então, eu tenho que ter essa visão também, senão eu estou na utopia, né? E aí, nesse processo, a gente tem o que a literatura chama de eras de qualidade. Então, a gente tem a era da inspeção, a gente tem a era do controle estatístico, da garantia e a era onde a qualidade é estratégica. Ela é um diferencial para o negócio, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, o foco, aonde essas eras se concentravam, né? E qual era o importante para elas. Então, por exemplo, cadê aqui? Aqui. Então, quando a gente pega a era da inspeção, que foi a primeira, né? Então, essa aqui foi a primeira, por assim dizer. Qual era o foco dela? Uniformidade nos produtos. O que nós estamos falando? Linha de produção. Henry Ford. Entra aqui e vai sair exatamente. Tá? Então, é uniformidade nos produtos. Todos os produtos são iguais. Nenhum é diferente do outro. Isso acontece hoje ainda? Sim, isso acontece ainda. Tá? E qual é o método? O método é instrumento de medição. Então, pego, por exemplo, uma régua e fico medindo.
os produtos vão saindo e eu vou medindo, né? Se está dentro daquela medida, por exemplo. E qual é o papel dos profissionais nesse processo? Bom, inspeção, classificação, contagem e avaliação. Mais nada, só isso. E a diretriz é basicamente um inspetor de qualidade, tá? Lembra-se que existiam cursos de inspetor de qualidade? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha inspetor de qualidade. Mas vamos lá. Controle estatístico, uniformidade dos produtos com menos inspeção. Aqui entra o que a gente chama das chamadas amostras. Então, eu não controlo tudo. Eu pego lá de toda aquela produção, eu escolho 2, 3 caixas aleatórias, abro essas caixas que foram escolhidas aleatoriamente e verifico se os produtos ali estão de acordo. E aí, dependendo da qualidade que eu encontrar nessas caixas, escolhidas aleatoriamente, eu tomo como verdade para os demais produtos que lá estão, que eu não vou abrir a caixa. O instrumento aqui é uma técnica de estatística. Então, eu digo que, olha, se eu inspecionar 10% da produção, se eu inspecionar 10% da produção, eu entendo que é 100%. Lembra lá da lei de Pareto? 20/80? Olha lá. Olha ela aqui, ó. Tá ok? Mas aí cada empresa vai entender qual é esse percentual, tá? Evidentemente, quanto maior for esse percentual de amostra, maior vai ser a sua qualidade. Quanto menor for o percentual de amostra, menos qualidade você vai ter como garantir na saída os produtos. Aplicação de método de estatística na solução de problemas, né? E existe lá um controlador de qualidade. Aqui nós temos, por assim dizer, a terceira geração da qualidade, que é impedir falhas ao tempo da cadeia de produção. Então, eu não estou mais agora olhando no final. Eu não espero o produto chegar lá no final para detectar a falha. Eu já detecto a falha no meio do caminho, no processo de montagem, ok? E aí eu tenho programas. Então, eu tenho, por exemplo, programas que medem a qualidade do ovo, né? Então, o ovo passa lá por uma luz e aí deve ter uma câmera fotográfica lá que fotografa o ovo. Se entender que aquela luz que bateu produziu uma densidade diferente, aquele ovo não está na qualidade. As empresas de refrigerante, elas fazem por uma câmera infravermelha, para ver se a garrafa ficou até onde deveria ser enchida, de fato, né? Você tem controle de qualidade de fruta, que a câmera é fotográfica, né? De peças, que fotografa, então, se não ficar legal, descarta, tá? O planejamento da qualidade por meio de projetos e programas, né? E aqui existe uma ideia de construir uma qualidade, ok? E aqui o quarto e o último que nós vamos ver hoje é a necessidade do mercado. Então aqui existe o que a gente chama de uma customização. Uma customização. Hoje, se você fosse lá na época do Henry Ford e falasse para o Henry Ford, olha, eu quero um Ford T branco, ele ia falar para você que ele não vende. O Henry Ford era um cara muito metódico. Ele vendia todos os carros de uma única cor, preta. De uma única cor, preta. Se você não quiser preto, eu não tenho. Mas você não faz? Não, não faço. Né? Hoje não. Hoje, inclusive, você pode customizar o seu carro. Você entra nas empresas que vendem as montadoras e você pode customizar seu carro, tá? Você pode customizar alguns produtos que você quer. E aí, perceba que você tá imprimindo uma outra forma de qualidade. A qualidade aqui ela vai ser planejada e ela vai ser um diferencial para você. Porque além de você fornecer um produto customizado, você vai entregar um produto com qualidade. E isso vai entrar dentro do processo de estratégia, né? Ele vai mobilizar toda a empresa. Toda empresa. Né? Toda empresa é a chamada qualidade total. Já ouviram falar isso? Qualidade total? Então, é aqui, tá? O papel do profissional é do estabelecimento de objetivos, treinamento de outros funcionários, departamento, implementação de programas. Aqui é aquela ideia de você treinar todo mundo para fazer
o processo. E aí surge, né, o profissional, o chamado gerente de qualidade, tá? Que é o cara que vai conhecer, também conhecido como gerente de produção, né? O pessoal também chama esse cara como gerente de produção, mas basicamente é o cara que vai entender que se ele colocar produtos bons na entrada e ele tiver mão de obra qualificada no meio do caminho, a chance dele ter um produto com ótima qualidade na saída e ele ter poucos produtos descartados por conta de erros de fabricação é mínimo. E ele entende que esse processo de minimizar os problemas, isso vai gerar dinheiro, vai gerar lucro para a empresa, no sentido de ter menos retrabalho. Ok? Aí, continuando, a gente pode, então, dimensionar isso daí. Então, a gente pode criar algumas dimensões, né? A gente, então, pode entender que a qualidade, ela é agregada, ela está relacionada à estratégia. Deixa eu puxar aqui, ó. Estratégia. É uma estratégia, ok? Correção aqui, estratégia. Por que que é uma estratégia? Porque agora as empresas querem fazer diferente. Então, elas precisam produzir com velocidade, tem que produzir com confiabilidade, elas têm que ser flexível, porque existe a possibilidade de ser customizado, elas têm que ser competitiva no sentido de custo, né? Ou seja, de valor, né? E ela tem que estar em conformidade com alguns processos, conformidade com algumas questões ambientais. Então, hoje existe muito aquela coisa, essa empresa, a empresa que não respeita o meio ambiente não vende, né? Haja vista que a própria União Europeia está botando uma pressão grande, né, em cima do Brasil. Se essa pressão ela é real ou não, eu não sei dizer para vocês. Mas existe uma pressão muito grande sobre a carne bovina, né, e outros produtos do Brasil, que se o Brasil não resolver alguns problemas ambientais, por assim dizer, não vão comprar os produtos do Brasil, e com certeza nós vamos perder dinheiro, né? Se eu tivesse uma sugestão, eu falaria para eles também não olharem só a questão ambiental, olhar também a questão social, não só nossa, do planeta todo, né? Seria ótimo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E aí tem um negócio aqui que é bem bacana, é muito comum dentro da área de administração, a questão do ciclo PDCA. Não sei se vocês conhecem, né? Mas basicamente Kaizen é um dia melhor do que o outro, é baseado nisso também. Mas basicamente o PDCA, vocês vão ver que ele é montado pela primeira sigla, né? Primeira letra de cada uma dessas palavrinhas, respectivamente planejamento, faça, monitorar e agir. E aí eu tenho algumas coisas que eu tenho que verificar no processo PDCA. Então eu faço o planejamento, eu identifico, eu analiso o processo, identifico, né? E vou criar um plano disso. Então eu vou lá, depois que eu analisei isso, eu crio uma cartilha, né? Um plano aqui, ok? Um mapa, né? E aí, a partir do momento agora eu vou fazer. Então, eu vou executar essa ideia, né? Então, aqui eu vou fazer o que a gente chama de executar. Executar, certo? E esse executar, o que que é? É colocar o plano em prática, né? Se ater ao plano, ou seja, seguir o plano, realizar o planejado, ok? E aí, depois que eu, então, estou executando isso, eu preciso criar indicadores. Indicadores, né? Que são o processo de monitoramento. Então, se esse monitoramento ele vai ser manual ou ele vai ser informatizado, é outra história, mas eu preciso saber se esses indicadores, esse monitoramento, ele está dando muito retorno num determinado fator, que se esse fator for prejudicial, eu preciso rever alguma coisa que ali está ocorrendo, tá? E aí, com base nesses indicadores, eu preciso agir, né? Eu preciso resolver os problemas, reforçar o que deu certo, melhorar o que está dando certo e buscar soluções, implementar novos produtos, novos ferramental
para corrigir esse problema que está gerando esses índices estranhos, né? A própria questão do treinamento, ok? E aí, de novo, né? Eu faço mais uma rodada desse PDCA. Então, quantas vezes esse PDCA aqui ele pode virar? Quantas vezes forem necessárias. É infinito, tá bom? Algumas ferramentas de qualidade que a gente encontra no mercado, tá? Então, a gente tem algumas técnicas. O diagrama de Ishikawa, tá? O Pareto, que a gente já falou aqui. A gente tem o KFD, né? Quality Function Developer, e tem o 5WD2, que esse daqui é bem conhecido, né? Esse daqui é bastante conhecido, muitas empresas usam isso daqui. E basicamente, falando especificamente do fluxo de Ishikawa, né? Ele pensa como se fosse uma espinha de peixe. Então, eu tenho aqui o preço, a comida, eu tenho aqui preço, comida, atendimento ruim, limpeza dos quartos, né? E infraestrutura do hotel, a qualidade, qual foi a qualidade percebida pelo cliente? Então, o cliente faz uma perguntinha lá de satisfação, por exemplo. O Pareto, né? Aquela questão lá do 80-20, certo? Foco no que realmente importa. Então, eu vou tentar o menos esforço possível. O KFD, eu vou ser sincero que eu já ouvi falar, mas nunca vi isso daqui, né? A teoria, para mim, é super confusa, mas basicamente ele cria um mapa de índices aqui, aonde você tem aqui as variáveis, e aí você vai marcando, né, com essas bolinhas aqui, essa legenda específica, você vai marcando. É como se fosse um cartão perfurado, tá? Mas ele é bastante complexo, mas ele vai te dar informações que o Pareto e o Ishikawa não vai te dar, tá bom? Ele vai te dar um pouco mais assertivo. E o 5W2H, que é bastante famoso, tem bastante aplicações nas empresas, mas basicamente ele está buscando questões relacionadas à produção e a finanças, tá? Então ele tem algumas perguntinhas, né? What, why, né? Where, when, who e how, né? How, né? Como é que o que, né? Por quê, onde, quando, quem e como, certo? E tem o how much, né? Que está relacionado aqui na parte financeira. Então é quanto. Então ele passa por todos, ele tenta amarrar todas essas perguntinhas aqui no processo de qualidade. Então ele quer saber o que é que vai ser feito, por que tem que ser feito, aonde vai ser feito e quando vai ser feito. Agora, depois, no sentido temporal. Quem? Quem vai fazer isso? Como será feito isso? E quanto vai custar? Tá ok? Bom, de forma resumida, que a gente já está quase estourando nosso tempo aí, sempre identificar primeiro qual a qualidade percebida pelo seu cliente. E só depois desdobre o problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender, né? Você vai olhar o seu cliente, né? O seu cliente, ele vai ter as percepções dele. Ele vai ter as percepções dele. Percepções, ok? E com base nessas percepções, né? Com base aí nessas percepções, você vai fazer as ações, tá? Então, aqui seria um alvo, né? Aí você vai fazer você vai agir de forma a resolver os problemas. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para passar aí hoje para vocês, tá? Vou voltar aqui. Bom, então, resumindo aí de forma bem rapidinha, a gente falou sobre investimento, a importância de investir, né? Para que é um investimento, a diferença entre o investimento e a especulação, o investimento de longo, curto e médio prazo, o risco versus retorno, tá bom? Algumas questões relacionadas à bolsa, que a gente já falou, a gente já reforçou agora, tá? E aí a gente foi para a qualidade, pensando no sentido de que qualidade, ela veio evoluindo com o tempo, aonde a qualidade, eu, empresário, não estou nem aí, né? O problema não é meu, eu só não quero ter retrabalho na linha de produção minha, porque isso vai me gerar gasto. E aí a gente percebe que a qualidade, ela foi mudando do ponto de vista empresarial para
o estratégico que tenta atender o cliente. Tá? Então, hoje, eu diria para vocês que a questão da qualidade, ela está mais na mão do cliente do que na mão do empresário, mas o empresário é que executa. Mas o empresário, ele está preocupado bastante como é que vai ser a percepção do cliente no uso e na aquisição desse produto. Era isso. Pessoal, alguma pergunta aí? Senão eu vou encerrar a aula, que eu já estou quase emendando com a aula do Carlos. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Aqui tranquilo, só. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou encerrar então, tá bom? Pessoal, tchau para vocês, tá? Bom resto de semana, bom ótimo final de semana para vocês, tá bom? Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Obrigadão, senhor. Boa semana aí. Até mais, tchau, tchau, obrigado.